Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, cujo tema desse trimestre é a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira a perseguir e devemos ser fiel até o fim, como Paulo diz, combater o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Na lição 1, falamos do início da caminhada, quando recebemos o Senhor e Salvador Jesus. Na lição 2, que foi a semana passada, tratamos sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Eu espero que você e eu escolhamos sempre a porta estreita e o caminho estreito e apertado. Na lição 3, hoje nós vamos falar do céu, que é o destino do cristão. Portanto, o tema da nossa lição de hoje é o céu, o destino do cristão. Como é bom saber que nós fomos destinados para uma vida celestial com Cristo. E aonde diz isso? É na casa de meu pai há muitas moradas. Então, lição de número 3, o céu, o destino do cristão. O texto áureo da nossa lição se encontra em Filipenses, capítulo 3, verso 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está nos céus. A verdade prática, o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu. Colossenses também vai dizer, pensai nas coisas que são lá de cima, onde Cristo habita. Colossenses 3, com a sua legítima esperança. Nós vamos ler a leitura bíblica em classe, se encontra na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 13, verso 14, depois o verso 20 e o 21. E também estaremos lendo Apocalipse, capítulo 21, verso 1 a 4. Começando então com a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13, lemos: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Verso 20, que é o nosso texto áureo. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e o Senhor Jesus. Verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Vamos agora ao livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 1 a 4. Diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Vamos então ao comentário da nossa lição sobre o céu. Na introdução, ao homem natural é impossível discernir as coisas espirituais, visto que elas só podem ser discernidas espiritualmente. 1 Coríntios
capítulo 2, verso 14. Por isso, a sabedoria humana apresenta diversas concepções enganosas a respeito do céu, a ponto de chegar até de negar a sua existência. Contudo, ao cristão é garantida a gloriosa promessa de desfrutar no céu como sua morada na vida eterna com Deus. João, capítulo 11, verso 25 a 26, João, capítulo 14, verso 2 e 3 e Atos 1, 11. Em vista disso, o nosso propósito é o de mostrar o céu como destino glorioso todo cristão peregrino. A palavra-chave dessa lição é céu. Vamos ao céu como alvo de todo cristão. Vamos definindo o céu. A palavra hebraica Sha'amaim, que significa céu ou céus, em Gênesis 1:1, ela aparece 419 vezes no Antigo Testamento. O termo grego para céu é Uranus, céu, Mateus 3:2, Apocalipse 21:10, e aparece cerca de 280 vezes no Novo Testamento, com dois sentidos. Primeiro, como firmamento do universo, da atmosfera, e segundo, como céus siderais e estrelados, que é a região dos céus siderais. Céu, sede da ordem das coisas eternas e perfeitas, onde Deus, a criatura, celestes habitam. Nas traduções da Bíblia, em língua portuguesa, a palavra Sha'amaim foi traduzida por altura e Uranus como algo elevado. Ambas as palavras são usadas para referir a três locais distintos. Nós temos primeiro o céu atmosférico, Deuteronômio 11, verso 11 a 17. Segundo, o universo, o firmamento dos céus, Gênesis 1:14, Gênesis 15:5, Hebreus 1:10. E terceiro, a morada de Deus, Isaías 63:15, Mateus 7:11 a 21 e Apocalipse 3:12. Dos três locais aplicados à palavra céu, o mais importante para o cristão é o terceiro, céu, que é a morada de Deus. O céu, conforme o ensino do apóstolo Paulo, que foi arrebatado até o terceiro céu, não é por acaso que esse céu é enfatizado nas cartas de Paulo como lugar celestial e como lar dos salvos em Cristo Jesus, onde temos um destino assegurado de estar para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17, Efésios 1:3, verso 1:20 e 2:6. Por isso, vivendo em Cristo, o crente desenvolve um relacionamento na esfera do reino, de modo que ainda não tenha ido para o céu, toda a sua vocação é celestial, no presente momento de sua vida. Dessa forma, o poder está em sua vida, vem do céu e o habilita a vencer a cada dia. Falemos do alvo do cristão. Depois de salvo, não pertencemos mais a esse mundo. Por isso, Paulo ensina que ele prosseguia para o alvo, isso é, a linha de chegada. Assim como o atleta que alcança o prêmio em 1 Coríntios 9:24 e em 2 Timóteo 4:8. Assim, o apóstolo persegue o prêmio em determinação, liberdade, empenho e com os olhos fixos no autor da salvação, Hebreus 12:2. Igualmente, o cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação que vem de cima, isto é, de Deus por meio de Jesus Cristo. O seu alvo revela o resultado de uma nova vida. E por isso o crente se volta para as coisas do céu. Colossenses 3:2.
A expressão "a nossa pátria está nos céus" sintetiza bem essa boa realidade, ou nova realidade, Filipenses 3:20. Ao mencionar essa expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, Efésios 2:19. Para viver a plenitude dessa cidadania, o cristão peregrina para algo perfeito, absoluto, que finalmente terá o corpo abatido, transformado conforme o corpo glorioso de Jesus. 1 Coríntios 15:44 e 1 João 3:2. Vamos a sinopse, tópico 1. O cristão passa a ter o céu como alvo por causa da soberana vocação, que vem de cima, isto é, de Deus, por meio de Jesus Cristo. Vamos ao ponto 2 da nossa lição. A descrição do céu segundo o livro do Apocalipse. De acordo com o Apocalipse, haverá novo céu e nova terra. Depois da abertura dos 7 selos, conforme o Apocalipse 6, em que predominavam a desordem, a tribulação, o juízo, o quadro agora revelado é de um novo estado eterno. O apóstolo João diz que o primeiro céu e a primeira terra passaram e que o mar já não existe. Esse céu, que também é chamado na Bíblia de Uranus, é o espaço astronômico e não se trata da habitação eterna de Deus. O apóstolo contempla um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21. O adjetivo grego para novo, kainos, que aparece no texto, traz a ideia de novo com respeito à forma, sendo fresco, recente, não usado no sentido que o novo céu é um lugar sem precedente, incomum e desconhecido. Isaías havia profetizado a criação de novos céus e nova terra, no texto de Isaías 65:17. O apóstolo Pedro também confirma isso em 2 Pedro 3:13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra. Esse é um lugar de destino do cristão. Será um lar completamente redimido, sem qualquer semelhança com esse mundo antigo, pois está escrito no Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Falemos agora da linda cidade como a nossa nova morada. No verso 2 do Apocalipse 21, o apóstolo João faz a menção da descida da santa cidade. E somente a partir do verso 9 ele começa a descrever a beleza dessa cidade. Por meio de passagens do Novo Testamento, a Nova Jerusalém pode então ser descrita como a morada de Deus e a pátria dos salvos, lugar em que os santos habitarão, Hebreus 12:23, Gálatas 4:26 e Filipenses 3, verso 20. Assim cremos e afirmamos que essa linda cidade será um lugar em que Deus e o Cordeiro são o seu templo, e a glória de Deus a iluminará. O Cordeiro será a sua lâmpada, Apocalipse 21, 22 a 23. A nova Jerusalém não haverá dor, tristeza ou sofrimento, Apocalipse 21, 4. Além disso, depois da ressurreição, Apocalipse 20, verso 4, quando todas as coisas foram consumadas, essa Jerusalém celestial descerá do céu e ficará para sempre na nova terra. O apóstolo João descreve a nova Jerusalém celestial como lugar dos redimidos que habitam a gloriosa cidade. Portanto, para nós, a visão descrita por João no Apocalipse 21 refere-se ao céu como a eternidade, a nova Jerusalém como a nova cidade e o nosso novo lar criado sem pecado, onde a bem-aventurança eterna será desfrutada pelos santos para todo sempre. A sinopse, tópico 2, é que a nova Jerusalém pode ser descrita como a morada de Deus, a pátria dos santos, lugar em que os santos habitarão.
Vamos ao terceiro ponto da nossa lição, o céu, o fim da jornada cristã. Estaremos onde Deus está. Em Apocalipse 21, há uma concretização da jornada cristã, em que o crente estará onde Deus habita, conforme nosso Senhor diz que viria e nos levaria para estarmos com o Pai, João 14, verso 3. Nesse lugar, habitaremos com Deus em seu tabernáculo, pois nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. Apocalipse 21, 3. Tudo isso se tornará realidade no futuro, quando nossa união com Deus se dará sem impedimento, cumprindo toda a expectativa, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Levítico 26, 11 a 12, Ezequiel 43, 7, 2 Coríntios 6, 16 e Apocalipse 7, 15. Ali as lágrimas cessarão. Uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Lágrimas muitas vezes simbolizam a tristeza, o sofrimento, as tragédias humanas e outros diversos males que não terão lugar nessa nova realidade de vida, pois todas as primeiras coisas são passadas. 1 Coríntios 15, verso 26, verso 54, Isaías 61, verso 3 e Isaías 65, verso 19. Tudo isso será possível porque haverá também uma transformação no mundo físico, de modo que ele será inteiramente transformado e liberto da corrupção, como Paulo esclareceu a respeito da redenção do mundo material, Romanos 8, verso 21. O céu como repouso eterno, e a expressão repouso, nada tem a ver com tédio, pois no céu haverá constante atividade, adoração, Apocalipse 9, 1 a 8, serviço, Apocalipse 22, verso 3, ilimitado aprendizado, 1 Coríntios 13, 12. Portanto, trata-se de uma dimensão completamente distinta do que conhecemos atualmente. Por isso, quando afirmamos que o céu será um lugar de repouso ou descanso, é pelo fato que o crente descansará de suas fadigas aqui na terra, de seu cansaço e exaustão presentes hoje, Apocalipse 14, verso 13. Estaremos plenamente satisfeitos em comunhão uns com os outros e com nosso Senhor, Mateus 8, verso 11, Apocalipse 19, 9. Esse lugar de repouso é o fim de nossa jornada cristã. É a experiência da morada dos redimidos. Portanto, toda a nossa vida atual deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como verdadeira esperança. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima. A sinopse, tópico 3, nos diz que o céu é lugar do repouso do cristão a fim de nossa carreira espiritual. É onde acaba a nossa carreira. Ela começa no dia que aceitamos Jesus e ela termina no dia que entramos na glória eterna. Vamos à conclusão. Para se viver a esperança celestial, é preciso nascer de novo. É preciso também viver com Cristo e a cada dia transformar a mente. É preciso ter uma nova natureza. João capítulo 3, verso 12. Sem essa nova natureza é impossível crer nas coisas espirituais, pois essas coisas só são discernidas espiritualmente. 1 Coríntios 12, verso 14. Portanto, prossigamos a nossa jornada para o nosso alvo, o céu de glória, o alvo de todo salvo em Cristo, conforme as regras divinas estabelecidas na própria palavra de Deus. 1 Coríntios 9, 24 e 2 Timóteo 4, 8. Com isso, nós concluímos mais uma lição. Vamos agora à revisão do conteúdo dessa matéria,
fazendo algumas perguntas e, ao mesmo tempo, respondendo. Vamos à primeira pergunta. Dos 3 locais aplicados à palavra céu, qual o mais importante para o cristão, de acordo com a lição? Bom, dos 3 locais aplicados como céu atmosférico, céu sideral e o terceiro céu, desses 3 locais, o mais importante para o cristão é o terceiro céu como morada de Deus. Segundo, o que o apóstolo mostra com a expressão "a nossa pátria está nos céus". Vamos à resposta. Ao mencionar a expressão, o apóstolo mostra que temos uma cidadania celestial, de acordo com Efésios 2,19, nós somos cidadãos dos céus. Terceira, segundo a lição, como o apóstolo João descreve a Nova Jerusalém. Vamos à resposta. O apóstolo João descreve a Nova Jerusalém celestial como lugar de remidos que habitam a glória da cidade. Quarta pergunta. Cite uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu. Bom, a resposta é que uma das mais gloriosas bênçãos que desfrutaremos no céu é que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. E, finalmente, a última pergunta. De acordo com a lição, com a nossa vida cristã atual deve ser vivida. A resposta é: a vida cristã deve ser vivida com a mente voltada para a realidade eterna do céu, como a verdadeira esperança, olhando para o alto, da onde vem a nossa redenção. Com isso, nós concluímos mais uma classe aqui da Escola Bíblica Dominical, e o aluno agora deve estudar para a semana que vem como se conduzir na caminhada. Como se conduzir na caminhada. Que possamos entender isso, como é que nós deve ser a nossa conduta nessa jornada até chegarmos na glória eterna. Amém? Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto redonda, vai aparecer o menu. Você clica no playlist, ali você vai encontrar 227 pastas com um total de 6.380 vídeos. Mas alguns dias atingiremos 6.400 vídeos, onde falamos dificuldades, curiosidades, personagens do Novo, personagens do Antigo, 100 orações da Bíblia, manhã e noite com Charles Spurgeon. E se você for na primeira pasta lá embaixo, ali você vai encontrar, nessa primeira página, você vai encontrar um comentário em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, até Malaquias, né? Depois de Gênesis a Malaquias. Então, toda a Bíblia é comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva.